Shalom e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Compartilhar com você nessa manhã mais uma porção da palavra do Senhor, amém? Que estamos falando a respeito do Senhor Jesus, que Ele é o bom pastor. E de tudo que o Senhor Jesus começou a fazer e a nos ensinar. Então é algo grandioso. Eu quero começar lendo com você nessa manhã aqui um texto que se encontra em 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo nos dá uma exortação para aqueles que são cristãos, que são discípulos de Cristo, discípulos do Mashiach, que um dia foram chamados por Ele, foram escolhidos por Ele. Nos exorta a prestarmos bem atenção, como o escritor do livro de Hebreus fala, para nós atentarmos para essa tão grande salvação. Ele diz assim no capítulo 5, no versículo 21 de 2 Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça do Eterno em vão. Porque está escrito: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, e eis aqui agora o dia da salvação. Então o apóstolo Paulo fala para... Ele nos dá nos exorta a não recebermos a graça do Senhor em vão. Nos diz para prestarmos bem atenção nesse chamado do Senhor, como diz o livro de Hebreus. Que o Senhor Jesus, esse chamado que o Senhor tem para nós é algo glorioso, algo extraordinário. Nós não temos ideia desse chamado, desse livramento do Eterno, desse livramento do Senhor, que Ele está nos dando, nos deu e está nos dando através do Mashiach. Através do Mashiach. Então, nós vemos por que tantas pessoas, né, não aceitam o Evangelho, as boas novas de salvação, as boas novas de paz. Por que não aceitam? Nós pensamos, por que não aceitam? Tanta blasfêmia que nós temos visto nesses últimos tempos. E agora nós vemos até passeatas com todo tipo de blasfêmia, de injúria, de calúnia, de difamação a respeito do Senhor Jesus, a respeito de Adon Yeshua HaMashiach, que eu nem quando eu não era convertido, antes da minha conversão, há mais de 20 anos atrás, eu nunca tinha visto isso. Nem da minha boca nunca saiu determinada blasfêmia. Nunca vi, na verdade, nunca vi. Nunca tive contato com tamanha blasfêmia, injúria, calúnia, difamação que nós temos visto nesses dias a respeito de Cristo. Nem no meio do paganismo, literalmente falando, de outras religiões, não se vê tamanha blasfêmia que nós temos visto no meio dos descendentes, digamos assim, dos que um dia foram cristãos. Ou tiveram contato com o cristianismo, de alguma forma ou de outra. Ouviram uma mensagem a respeito de que Yeshua é o Mashiach, que ele é o Ben Elohim, que ele é o Filho do Eterno,
que Ele é o Salvador. Então nunca jamais eu tinha pensado, talvez já existisse, mas eu mesmo nunca vi. E o apóstolo Paulo nos exorta a não receber em vão a graça do Senhor. E às vezes não entendemos por que as pessoas não aceitam, né? E como nós vemos, como já foi falado em várias oportunidades, né, que a religião sempre foi imposta à força. E nós vemos que a Escritura não ensina que não funciona assim. Então é um chamado divino, é uma escolha divina, é uma eleição divina, de acordo com as Escrituras Sagradas. Então é o Senhor Jesus que escolhe as suas ovelhas. A palavra do Senhor deixa claro, é o Eterno que escolhe. É Ele que escolhe e salva o seu rebanho. Mas o chamado é a todos. O chamado é a todos. Então o Senhor Jesus, Ele disse no capítulo 15 do Evangelho de João, Ele fala, eu vos escolhi a vós. Não foi vós que me escolhesse, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vais e deis fruto. E o vosso fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Então é uma escolha divina. Às vezes nós questionamos por que fulano não se converte, por que ciclano, por que tal povo, por que isso, por que o judeu não se converte, isso, aquilo, fica questionando por quê, o porquê. Né? E às vezes nós temos que olhar e entender o nosso chamado, a nossa eleição, a nossa vocação, a nossa predestinação. Que é o Senhor, é o Eterno que escolhe. Então, lá atrás, o Eterno escolheu um povo. E a Torá fala que nós somos filhos do Eterno, seja na carne ou seja na fé, somos filhos do Eterno. Somos filhos de Abraão pela fé. Porque Abraão foi o pai da fé. Mas é o Senhor que escolhe. O profeta Isaías, ele disse no capítulo 41, no versículo 8, diz assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Então veja o chamado divino. É uma soberania divina que Ele nos escolhe. Então o Senhor Jesus, Ele disse no capítulo 17 do Evangelho de João, Ele disse assim, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Então nós entendemos por que as pessoas, pela palavra do Senhor, que muitas pessoas não creem. Seja judeu, não judeu. Então as pessoas ficam questionando, é por isso, por aquilo? Não, é porque a fé não é de todos. E todos aqueles que creem a seu tempo crerão, como diz a própria Escritura Sagrada. O Senhor Jesus disse que Ele estava se santificando não só por aqueles, mas por aqueles que um dia viriam a crer na sua palavra. Ele disse, eu não oro só por esses, mas também por aqueles que um dia virão a crer na palavra do Senhor, através do seu testemunho. Então é o Senhor que escolhe. É Ele que nos escolheu. E o apóstolo Paulo nos exorta a não receber em vão a graça do Eterno. E, infelizmente, uma grande parte não conhece a graça do Senhor. Verdadeiramente não conhece a graça do Senhor. Por isso há esse questionamento a respeito da salvação. Por que tem pessoas que creem? Por que tem pessoas que não creem? Então, e a pessoa crendo, ela crê, ela é salva, mas ela não entende por que os outros não creem. Nós temos que olhar para nós, por que eu criei? Por que eu criei? Então nós vemos que quando nós cremos, há um despertar divino em nós. Quando nós ouvimos a palavra. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir pela palavra do Senhor, a pregação da palavra do Senhor. Então nós ouvimos e o Eterno faz brotar em nós a fé, nos conduz ao arrependimento e nos revela seu Filho amado, nosso Mashiach bendito. Então é Ele que escolhe. Ele que escolhe,
né, no capítulo 1 do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz que todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os que o receberam. Então são todos os que creem no Senhor. Mas infelizmente tem muitos que não creem. Mas é Ele que escolhe. É Ele que escolhe. E aqueles que Ele escolhe, Ele guarda até o fim. Então essa que é a diferença de nós cremos no Senhor Jesus na sua obra. Ele nos escolheu para isso. Fomos eleitos por Ele. E Ele é que confirma o nosso testemunho a respeito da salvação, a respeito do chamado. E chama a todos. A palavra do Senhor diz que chama a todos, mas não são todos que creem. Não são todos que creem. Muitos abandonam, mas é o Senhor Jesus que nos escolheu para isso. Escolheu a mim, escolheu a você para esse tempo. Então há uma eleição divina. E como diz Charles Finney na sua teologia sistemática, que muitos pensam que a pessoa pode ser, qualquer um pode ser cristão, se diz, falar de Cristo e ser cristão. Não, não é, a palavra do Senhor não ensina isso. Muitos podem falar, mas não são todos que são. Não são todos que são. E o apóstolo, o evangelista Charles Finney, americano Charles Finney, ele, na sua teologia sistemática, ele nos ensina algo bem interessante, para nós entendermos que às vezes as pessoas confundem que podem fazer qualquer coisa, e qualquer um é filho de Deus. Não, as escrituras dizem que não, é o Senhor escolhe e chama a todos, mas nem todos aceitam, e nem todos que se dizem filhos de Deus são filhos de Deus. E ele deixa claro quem são os filhos de Deus, e que muitos não são, mesmo dizendo que são. E há uma eleição, um chamado divino para nós. E ele nos deixa claro a respeito disso. Então nós vemos quando o Senhor escolhe Enoque, lá no capítulo 5 de Bereshit, de Gênesis, a palavra do Senhor diz que Enoque andou com o Eterno e o Eterno o tomou para si. Ali um dos textos mais claros sobre a parousia, sobre o traslado, o arrebatamento. Fala de Noa, no capítulo 6, versículo 8 em diante ali, também fala que o Senhor escolheu a Noé. Então há uma escolha soberana do Eterno. No capítulo 12 de Bereshit, quando o Eterno chama Abraham a vir, também é uma escolha divina. E o Eterno também nos chamou para isso. Nos escolheu para a salvação. Mas nem todos são. Mesmo que digam que são. Então, o evangelista Finney, no seu livro de teologia sistemática, um livro maravilhoso, ele nos diz assim, o que é a eleição, o chamado do Eterno. E o que ela não é. Então ele coloca a tese e a antítese para nós não termos dúvida disso. Mas se nós olharmos a palavra do Senhor com o entendimento, com o poder e a revelação e o discernimento do Ruach HaKodesh, nós podemos entender. Mas aqui ele já deixou bem detalhado para nós, esmiuçado na sua teologia sistemática a respeito da eleição. Ele fala assim, a eleição é o seguinte, ela trata de todos aqueles da raça de Adão que foram ou que ainda serão salvos e que pelo Eterno foram escolhidos desde a eternidade para uma eterna salvação através da santificação de seus corações pela fé no Mashiach, pela fé em Cristo. Então são pessoas que o Eterno escolheu desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, que o Eterno nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E aí ele também coloca o que não é a eleição, para que nós possamos entender que existem as duas coisas, o que é e o que não é. Então aqui nós vemos o que é. São pessoas que o Eterno, os eleitos, que o Senhor Jesus chama, que são salvos, são aqueles que o Eterno escolheu antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. No propósito eterno do Eterno, já estamos escolhidos no seu plano. Mas ele também coloca o que não é. O que não é?
a doutrina da eleição. Eleição não significa que qualquer pessoa escolhida para a salvação, de determinado modo, seja salva ou possa ser salva sem que tenha arrependimento, sem que tenha fé e sem que tenha santificação. Então essa é a grande diferença. É impossível a pessoa, um salvo, sem arrependimento, sem fé e sem santificação. E todos aqueles que foram eleitos e salvos pelo Senhor, foi porque se arrependeram dos seus pecados, foi porque a fé brotou em seus corações e porque estão sendo santificados pelo Eterno. Então essa é a grande diferença. Então o Senhor Jesus escolhe. Ele guarda e protege, seja judeu ou não judeu. E se as pessoas ainda não creem, talvez muitos nunca virão a crer, nunca venham a crer, muitos virão a crer ainda. Então essa é a palavra do Senhor. Muitos virão a crer e muitos não crerão, seja judeu ou não judeu. Porque não estão, aqueles que não crerão, porque por mais que o Eterno faça todos e use todos os meios e todas as formas, jamais crerão. E aqueles que creem, é porque o Eterno também lhes proverá todos os meios para que creiam e crerão. Simplificando. Então é um chamado divino e uma escolha divina. E quem nos escolheu para isso foi o Senhor Jesus. Foi o Pai que nos escolheu no seu Filho amado, Mashiach, Cristo Senhor, para esse momento e para a eternidade. Para o Olam Rabá. Então é uma chamada divina para nós, para mim e para você. Então não receba a graça do Senhor em vão. É o Senhor Jesus que escolhe o seu rebanho. É o Eterno que escolhe o seu rebanho, as suas ovelhas. Por mais que nós estejamos vendo tanta blasfêmia, injúria, calúnia e difamação contra o Eterno, contra o Mashiach e contra o seu povo nesses dias. Nas ruas, protestos nas ruas, coisas terríveis, até marcha para Satanás agora tem no Brasil. E todo tipo de blasfêmia que nós temos visto. Se nós formos olhar aí em alguns vídeos que tem na internet, no YouTube, nós vamos ficar perplexos com a barbaridade de pessoas que um dia foram, que vieram de famílias tradicionais. E as multidões, não é pouco não, são multidões literalmente. Então, para nós não receber a graça do Senhor em vão, não receba a graça do Senhor em vão, porque você não sabe do que o Senhor está te livrando e de onde Ele te tirou. Então, que nós possamos meditar. Quando o Senhor chamou o rei Davi da Melech, o Senhor falou para ele, lembra que o Senhor te tirou de trás da malhada, das ovelhas. Nós nunca esquecemos que o Senhor nos tirou. Da onde o Senhor nos tirou? De um lamaçal, de um charco de lodo, como o próprio Davi Ramelo fala no Salmo. Ele nos escolheu, somos privilegiados. Por isso que o salmista disse no Salmo capítulo 4, no Salmo de capítulo 4, no versículo 3, diz assim, sabei, pois que o Senhor separou para si aquele que lhe é amado, aquele que lhe é querido. Se o Eterno te chamou, é porque você é amado e querido. Então não receba a graça do Senhor em vão. E não confunda a graça do Senhor. Não confunda. Porque o Senhor é fiel e justo. Para nos abençoar, nos guardar até o fim. Como o Senhor Jesus disse, aquele que Ele amou, aqueles que Ele amou, amou-os até o fim. Amém? Então que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua HaMashiach, saiba que se você é um crente, um cristão, seja judeu ou não, é porque você, o Eterno, te escolheu para a eternidade. Então não receba a graça do Senhor em vão e não a troque por nada. Não troque por um prato de lentilha. Amém? Então que o Eterno te abençoe e te guarde, em nome de Yeshua HaMashiach. E a paz do Senhor Jesus. Amém?